Olá, bem-vindo ao Fixamos. Eu sou a Vland e hoje eu vou falar sobre 4 conceitos que você já deve ter escutado em alguns lugares, em algumas falas, e eu preciso que vocês estejam introduzidos a esses conceitos para outros vídeos que eu vou fazer mais pra frente. Então vamos falar sobre narrativa, ação dramática, conflito e tensão. Começando pela narrativa. A narrativa é a exposição de fatos seguindo uma lógica de encadeamento, ou seja, levando em conta a relação de causa e consequência entre os fatos que estão sendo expostos. As narrativas têm 5 elementos básicos, que até onde a gente sabe foram registrados pela primeira vez pelo escritor russo Vladimir Prop, numa análise de várias narrativas mitológicas russas que ele fez no livro Morfologia do Conto Maravilhoso. Lembrando que os livros que eu mencionar aqui vão estar todos aqui na descrição para você conhecer mais, se você quiser. Então, Vladimir Prop analisou essas histórias comparativamente e percebeu que tinha um esqueleto básico que se repetia em todas elas, e a gente aceita até hoje esses 5 elementos que ele identificou como os elementos básicos da narrativa. São eles: narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Eu tenho um vídeo bem antigo falando de cada um desses elementos, então se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Então, narrativa é a exposição de fatos nessa lógica de encadeamento que tem esses 5 elementos básicos, só que mesmo assim, narrativa ainda é um conceito muito amplo e nem toda narrativa, nem mesmo toda narrativa de ficção é uma história como essas que vocês leem lá nos meus contos do Wattpad, ou que vocês escrevem lá seu romance, seus contos, ou como as histórias que a gente assiste na Netflix ou no cinema, esses filmes da Marvel, esses filmes da Disney. E por que nem toda narrativa de ficção é como essas histórias? Porque a ficção é uma imitação da realidade e uma narrativa, como a gente já falou, é esse jeito específico de expor os fatos. Então, uma narrativa de ficção seria a exposição de certos fatos fictícios em que ações humanas são imitadas ou representadas por um ou mais personagens. Mas é nessa representação de ações que a gente faz uma distinção importante entre uma narrativa pura, entre aspas, ou seja, só considerando esses conceitos, só considerando o básico do conceito de narrativa, e uma narrativa dramática. Na narrativa dramática, as ações não são simplesmente representadas de um jeito tranquilo, mas sim são representadas com a presença do conflito. Então agora a gente tem outros 2 conceitos para explorar mais a fundo, que são os conceitos de ação dramática e conflito. A palavra dramática é usada aqui associada à dramaturgia, que é o estudo da narrativa no teatro. A dramaturgia é um dos pilares básicos da teoria literária ocidental e muitas das grandes obras da literatura são peças de teatro, como por exemplo as peças do Shakespeare. Então, caso você esteja se perguntando o que dramaturgia tem a ver com literatura, tem tudo a ver. Porque quando a gente fala de narrativa dramática, a gente não está falando só de teatro, longe disso. A gente está falando de romances, contos, crônicas, filmes, séries, a novela que você vê na TV, o videogame que você joga, etc. A narrativa dramática é aquela que representa ações dramáticas. E as ações dramáticas são as ações representadas na narrativa que se dão através de conflito. Ação, segundo Hegel, que foi um filósofo alemão que também teorizou sobre dramaturgia, ação é a vontade humana que persegue seus objetivos consciente do resultado final. Então, a ação tem um objetivo e o conflito é a colisão entre o objetivo dessa ação e algum obstáculo, ou seja, alguma situação que tenha o potencial de impedir a realização desse objetivo. Na narrativa dramática, o conflito tem ainda outra característica, que ele é progressivo, ou seja, ele vai se intensificando para só depois se resolver. Isso faz com que as narrativas dramáticas tenham sempre uma certa curva de tensão, uma curva que essencialmente sempre faz esse caminho, para cima e depois para baixo. Pode ser que esse caminho seja meio tortuoso ou que a curva termine num lugar mais alto do que onde começou, num lugar mais baixo do que onde começou, ou pode ser que a curva seja mais acentuada ou menos acentuada, mas na essência, no básico, é sempre esse caminho, para cima depois para baixo.
Uma narrativa dramática nunca vai ter uma tensão linear, senão ela não é dramática, nem vai ter essa curva para baixo, porque isso significaria uma diminuição na tensão. E uma diminuição na tensão iria contra a própria ideia de conflito. A existência do conflito aumenta a tensão e a resolução do conflito diminui a tensão. Tensão, você pode pensar justamente como esse sentimento que o conflito traz. Tensão é inquietude, é intranquilidade. Essa curva de tensão tá aí tanto na obra inteira como em cada pequena cena de uma narrativa dramática. E por fim, você não precisa entrar em nenhuma neura, tipo, ai meu Deus, será que no meu livro eu fiz uma narrativa dramática, conflito? Sim, você fez. Não precisa se preocupar com isso. Você acaba fazendo inconscientemente, porque esses elementos, eles se enraizam em você, porque você consome durante a sua vida inteira esse tipo de narrativa com esse tipo de estrutura. Então eu tenho certeza que quando você pensa em contar uma história, você já pensa automaticamente numa narrativa dramática. Mas se ainda assim você estiver inseguro sobre isso, pensa assim, criar a sua história à base de mais e não à base de e. Ou seja, ao invés de pensar em fulano foi à padaria e comprou pão e voltou para casa, tenta pensar algo do tipo, fulano foi à padaria, mas a padaria estava fechada. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, isso indica conflito, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se você é novo aqui no canal, se inscreve. E se você achou o vídeo útil, compartilha com outros escritores para passar esse conhecimento e para passar também adiante o trabalho que eu faço aqui no canal. Na descrição tem link para você ler meus contos e poemas, para você comprar livros, para você assistir meus cursos lá na Udemy, que inclusive tem um curso sobre narrativa de videogame. E eu também botei um link para você conhecer um livro sobre dramaturgia, se você quiser se aprofundar no assunto. E até a próxima!